A Rússia culpou os Estados Unidos por um ataque ucraniano na Crimeia, que contou com mísseis Atkins fornecidos pelos Estados Unidos e que tirou a vida de 4 pessoas, incluindo crianças, e feriu outras 151 pessoas. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia convocou a embaixadora dos Estados Unidos, Lynne Trace, e acusou os Estados Unidos de travar uma guerra por procuração e disse que medidas retaliatórias se seguiriam definitivamente. Sem mencionar quais medidas seriam essas, a Rússia observou novos ataques balísticos contra porções de Kharkiv e a Crimeia, não restando dúvidas de qual a nova intenção da Ucrânia: afrouxar as defesas aéreas de Moscou. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, Moscou tem afirmado persistentemente que está efetivamente travando uma guerra por procuração com o Ocidente. O porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, disse que os Estados Unidos fornecem armas à Ucrânia para que ela possa se defender a sua soberania, e que a embaixadora Trace expressou um pesar por qualquer perda de vida civil russa. Essa foi a primeira posição americana para reduzir as tensões em clara preocupação de uma possível resposta russa à altura e que pudesse colocar em risco ativos americanos que farejam o espaço aéreo no Mar Negro, como drones, ou, com toda a ousadia russa, um ataque preciso contra alguma sede administrativa do governo de Zelensky. Para tornar a situação mais próxima do controle, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin, que se recuperou de uma pesada cirurgia recente, solicitou um contato imediato por telefone com o ministro da Defesa russo Andrei Beluzov na terça-feira. Segundo o que se tem ciência desta conversa, Austin pediu a Beluzov manter linhas de comunicação em meio à guerra em curso da Rússia contra a Ucrânia. E o ministro russo apontou o perigo de uma nova escalada da situação por causa do fornecimento contínuo de armas americanas ao exército ucraniano, muito provavelmente para enfatizar o recente ataque na Crimeia. Diante disso tudo, 2 ataques recentes e seguidos na Crimeia, um ataque pesado em Kharkiv e um na região russa de Belgorod, ficou evidente que toda aquela retórica de retaliação contra os Estados Unidos e qualquer nação de origem das armas usadas pela Ucrânia, emitida por Putin e seus oficiais do Kremlin, não foi cumprida em nenhum momento por nenhum deles. Culpar diretamente os Estados Unidos por um ataque mortal à Crimeia, que a Rússia anexou em 2014 e que agora considera ser território russo, embora a maior parte do mundo considere que faz parte da Ucrânia, é um passo muito perigoso, mas faz sentido. A causa nem está ligada com o que a Ucrânia atacou, mas como conseguiu atacar, e a resposta é coordenadas e manipulação de informações promovidas pelos Estados Unidos. Apesar disso, nenhuma resposta foi dada por Vladimir Putin até o momento, e isso está incomodando os maiores aliados, tanto da mídia quanto do alto escalão. Inclusive, a própria doutrina nuclear da Rússia está sendo questionada por analistas russos. O apresentador de TV estatal, Vladimir Solovyov, uma das figuras mais proeminentes da mídia apoiada pelo Kremlin, questionou em seu programa noturno, no canal estatal Rússia 1, sobre o motivo de Moscou não estar retalhando os ataques ucranianos em solo russo com o uso de armas nucleares. Os analistas e os apoiadores do Kremlin alertaram rotineiramente que uma guerra nuclear pode eclodir em meio ao conflito na Ucrânia, bem como ataques da Rússia em território da OTAN, por causa de ajuda e armas fornecidas pelo governo de Joe Biden e membros da aliança militar à OTAN para Kiev. Durante o seu programa de TV para toda a Rússia e também para nações aliadas, em 23 de junho, Solovyov conversou por um tempo estendido com Yevgeny Buzinski, um tenente-general russo, sobre a doutrina nuclear da Rússia, que estabelece as condições sob as quais tais armas podem ser usadas. Putin disse que Moscou poderia justificar o uso de armas nucleares se outra nação a usar contra a Rússia ou se a própria existência do Estado russo for colocada sob ameaça. E os aliados agora estão questionando isso. E o general Buzinski e o jornalista Solovyov
que possuem influência no alto escalão militar e político, declararam a letargia do Kremlin e a falta de ação de Putin para uma resposta nuclear. Agradeço a todos que estão visitando e comprando na loja oficial do Área Militar. A cada compra de camiseta, caneca e outros produtos, vocês ajudam no meu trabalho em trazer mais informações e análise aqui no YouTube. Então acesse o site umapenca.com/área militar. De acordo com o general, abre aspas, Putin delineou a nossa posição de que não há ataques preventivos ou demonstrativos até que isso seja necessário. Será necessário usá-lo, mas isso se algo extraordinário acontecer em termos da existência do nosso Estado. Feche aspas. Já o jornalista Solovyov se opôs totalmente a essa posição do general e da atual doutrina nuclear russa, observando os ataques que a Ucrânia realizou em solo russo em meio à invasão em grande escala promovida pelo próprio Putin em fevereiro de 2022. Para o jornalista, abre aspas, como saberemos quando algo extraordinário acontecer? Antes, o que era extraordinário seria um ataque a Belgorod, as mortes de civis. O que é extraordinário? Um ataque de drones ao Kremlin, que foi relativamente recente? Isso não é extraordinário? Feche aspas. A Rússia possui nos fundamentos da política da Federação Russa no campo da dissuasão nuclear todos os casos em que pode ou deve usar armas nucleares contra qualquer nação. Segundo o general russo, abre aspas, um desses pontos é atacar os governos estaduais e militares que desafiam, ou melhor, que impedem o uso dos nossos meios num ataque retaliatório, feche aspas. Mas também poderia ser contra sistemas e infraestruturas que causariam pavor psicológico e um possível fim da guerra. Por exemplo, poderia desencadear um ataque contra uma usina nuclear, como a de Zaporizhia. Esses questionamentos por parte dos aliados do Kremlin aconteceram após Vladimir Putin ameaçar uma resposta dura ao ataque contra a Crimeia. E antes disso, ameaçar mudar a doutrina nuclear da Rússia devido às alegações de que o Ocidente está reduzindo o limite para o uso de armas nucleares. Mas nada aconteceu até então. Como nada aconteceu, abriu brechas para o Ocidente escalar a guerra, abrir negociações da entrada da Ucrânia na União Europeia, novas transferências de equipamentos e a possível mudança na política de não envolvimento de americanos na guerra, já que Biden quer enviar tropas mercenárias operacionais e técnicas para a guerra. A Rússia está ciente de que um adversário potencial está trabalhando em novos elementos relacionados à redução do limite do uso de armas nucleares. Isso significa que o Ocidente precisará de um pouco menos do que a atual doutrina nuclear exige para retalhar um adversário também munido de arsenal nuclear robusto como a Rússia. Após o Área Militar sofrer pesadas penalizações por apresentarmos análise sobre geopolítica e guerra, como neste vídeo eu criei um novo canal, o Analytics, e já ultrapassamos a marca de 10 mil inscritos. Então conto com a sua presença se inscrevendo e ativando o sino de notificação.